Para você que está chegando mais uma vez aqui nessa cozinha linda, espiritual, que faz o seu despertar muito mais gostoso. Hoje a gente vai ter uma live muito mais do que especial. A gente já estava aqui no maior bate-papo e já gravamos mais de 5 podcasts no Making Off para você. Brincadeira, tá só no Making Off isso aí. A gente já bateu um papo incrível. Tá aqui hoje com a gente o Comando Shankar. Esse pessoal que é top da espiritualidade. Hoje você vai aprender o que é espiritualidade de verdade, eu garanto isso para vocês. A gente vai ter receita, vai ter sobremesa para quem ficar até o finalzinho da nossa live, já vai se preparando. Deixa a sua curtida aqui, já se inscreve no nosso canal para você não perder nada do que acontece nessa cozinha incrível. E lembrando vocês que a gente bate uma foto da nossa receita que a gente vai fazer hoje e coloca lá na outra rede também para vocês acompanharem em primeira mão tudo o que acontece nessa cozinha linda, maravilhosa. A gente tem uma turma grande hoje aqui para fazer a nossa live de hoje. A gente vai fazer até um rodízio aqui. Você já deve conhecer um pouquinho do Comando Shankar, já deve ter visto eles por aí. Esse pessoal que é incrível. E vai começar aqui com a gente, tá aqui o Mauro, a Larissa e o João tá ali esperando para entrar já aqui com a gente. Já eles vão se apresentar para vocês. Antes, rapidez, eu vou passar para vocês o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai precisar. A gente vai fazer a coisa. Eu até falei pro pessoal, eles ficaram até meio assustados já aqui, falaram, Bruno, a gente vai comer a coisa. Eu falei, isso, a gente vai comer a coisa. É a coisa mais gostosa que você vai fazer e vai comer na sua casa. O que você vai precisar? 3 ovos, peito de frango, cenoura, manteiga, tomate e queijo. É super fácil e é molho de tomate também, gente. Se faltar alguma coisa, vocês sabem, né? A gente deixa tudo bonitinho na descrição do vídeo para você conseguir replicar na sua casa também. Extremamente fácil de fazer. Enquanto a gente vai batendo papo, a gente vai fazendo. Vocês já conhecem como é que funciona o esquema aqui da nossa cozinha. Enquanto isso, você já pode deixar a sua inscrição, já deixa aqui o seu like. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá certo, vambora, eu tô achando que tá acontecendo coisa. Nossa, eu tô maluco hoje aqui na nossa cozinha, mas tá tudo certo. Gente, tá tudo lindo, maravilhoso, preparado aqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou bater os ovos aqui em um recipiente, vou dar aquela misturada, já temperei o frango, já deixei cortado em cubos. Vou misturar os 3 ovos aqui e aí a gente vai começar o preparo aqui do nosso frango. É meio que uma torta omelete, mais ou menos isso aí que é a coisa. Enquanto isso, a gente já vai conversando com esse pessoal. E antes da gente começar, antes, que eu já fiz vários antes aqui para vocês, eu quero falar uma coisa muito séria, principalmente sobre a espiritualidade. Porque muitas pessoas falam de espiritualidade, que isso, que aquilo, que são isso, são aquilo, e a gente vê esse problema sério na internet, gente falando de dinheiro, gente falando de um monte de coisa e acaba deixando os importantes de lado. E eu garanto para vocês que essa turma que está aqui hoje, que é o Comando Shankar, que eles são realmente, eles estão para trazer uma missão para a gente, para você, para todo mundo que quer ouvir, que está querendo despertar, que está querendo conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade. Eu garanto para vocês que esse é o pessoal certo para vocês seguirem. Tem muita gente que comenta, tira sarro deles, fala isso, fala aquilo. E vocês sabem como é que é nesse povo que não tem o que fazer. Mas eu aqui, pela experiência que a gente já tem aqui no nosso podcast, eu posso garantir para vocês que eles são especiais e estão fazendo um trabalho incrível dentro da espiritualidade. Sejam muito bem-vindos ao Comando Shankar inteiro, né? Tá lá o João lá esperando, mas ele é bem-vindo também aqui no nosso podcast. A Larissa, o Mauro, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E podem se apresentar. Eu não sei como é que vocês fazem. Quem começa falando primeiro, se é o Mauro, se é a Larissa. Eu vou falar primeiro as damas. Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou começar a preparar a nossa comida, enquanto eles vão se apresentando para vocês. Vamos embora então, Larissa. Acho que está na tua mão, hein? Vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. É muito bom poder conversar, poder bater esse bate-papo. Meu nome é Larissa. Eu tenho 29 anos. A espiritualidade, ela chegou na minha vida desde que eu nasci, bem dizer, digamos assim. A minha mãe, né, aquela típica família brasileira, mãe de família espírita, pai de família católica, então eu sempre tive algum tipo de contato com a espiritualidade, mas se tornou mais forte, mais frequente para mim a partir do ano de 2022, que foi quando os mentores, né, a espiritualidade bateu na porta e falou assim: vambora, vem cá que você tem um trabalho para fazer. Então, hoje eu percebo que tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi serve para o trabalho que a gente faz hoje,
fez eu ser quem eu estou sendo hoje. Eu sou muito grata a esse caminho, mas a vida virou um 360 completo, mudou trabalho, relacionamento, cidade, casa, família, tudo que vocês possam imaginar. Eu acho que falar quem eu sou hoje, às vezes é bastante desafiador, porque eu não sou a mesma de ontem e eu não vou ser a mesma de amanhã. E talvez essa seja uma das maiores belezas dessa vida, né? A gente perceber que a gente nunca é o mesmo, a gente sempre tem a oportunidade de aprender algo novo e de ser aquilo que a gente quer ser, não aquilo que a gente acha que é, ou que dizem que a gente é, mas aquilo que a gente quer ser. Sensacional, hein? Vamos lá, Mauro. É a nossa luta diária. Bom, pessoal, muito prazer, eu sou o Mauro. Muito parecido com a história da Larissa, né? Na minha vida eu sempre senti falta. Sempre olhava para as estrelas e ficava vindo esse sentimento de tipo, como se algo me chamasse no céu. E eu demorei muito tempo da minha vida até perceber que esse céu era dentro de mim. Então, minha jornada me levou à meditação, me levou ao autoconhecimento. Foi onde me trouxe essa abertura de canais para que eu pudesse buscar compreender quem eu sou. Mas como a Larissa disse, nós somos um rio que está sempre fluindo. Então nós sempre somos uma versão nova da gente. A gente sempre tem o potencial para descobrir ouro dentro da gente. Então eu me dediquei muito a me conhecer de fato. E como o Bruno aqui falou, a gente já resenhou muito, já conversou muito, já veio tanta coisa antes da gente começar aqui. E veio muitas percepções sobre raiva, angústia, sentimentos, mágoas que eu, humildemente, eu acreditava que eu já tinha resolvido. Mas na verdade não. Então, eu gostaria de me apresentar como quem eu estou sendo e já deixando bem claro, pois como ele falou sobre a visão dele a respeito da espiritualidade, para mim a espiritualidade é a experiência que eu posso ter de me autoconhecer, de lembrar o ser divino que eu sou, da fonte que eu faço parte, lembrar aquilo que eu vim representar, aquilo que eu quero para mim, é a oportunidade de eu me conhecer e de sonhar. Então, poder compartilhar isso com vocês e trazer um pouco do meu coração aqui, e poder experimentar essa comida que eu não vou mentir, eu tô morrendo de fome, de verdade. O cheiro tá começando a ficar bom já, João. Eu sou taurino, então... Somos dois. Dois taurinos aqui. Olha, eu tô lascado hoje aqui, hein, gente, com o povo que come aqui pra valer. Eu vou ter que caprichar na comida aqui pra esse povo, hein? Ainda mais falando de energia, que é algo que pra mim me abre muito apetite de trabalhar no campo. Então, só queria agradecer e trazer essa percepção, essa perspectiva. Porque o que me moldou aqui foi me questionar. Foi o que me fez, por exemplo, seguir meu coração, ter coragem. Não foi fácil, nunca foi fácil, principalmente, não tem como falar um pouco disso, mas resumindo, porque meu nome é Mauro Filho, né, eu carrego o nome do meu pai, fui criado com um certo direcionamento. E quando eu cheguei até meu superior, quando começou a minha missão, né, quando eu lembrei daquele leãozão de branco de olhos azuis, ele me disse o nosso nome, ele falou, Mauro, aquela voz ecoando, sua missão agora vai começar. Ele me falou, faz o curso tal, se movimenta para tal coisa, você vai encontrar os outros representantes da matéria, a Larissa aqui do meu lado, eu encontrando o Brunão aqui, outro membro da família siriana. Então, para finalizar minha apresentação e trazer uma mensagem também já na apresentação, aproveitando esse gancho, é ter coragem, não tenham medo do brilho dentro de vocês. Ao meu ver, a espiritualidade é autoconhecimento. Se autoconhecer é coragem, é botar a cara a tapa, é se mexer, não é bonito o caminho, mas ao mesmo tempo ele é lindo, é deslumbrante, porque a dor, a mágoa, isso tudo vai se tornar o teu paraíso. A nossa conversa antes disso me trouxe os sentimentos que eu revelei aqui pra vocês, que, cara, não foi legal de início pelo meu ego, mas pelo meu sentir só abriu mais caminhos para eu poder soltar. E aqui estamos. A barriga tá solta, tá aberta, tá o coração tá aberto. Eu acredito que tanto quanto a comida foi feita para ser compartilhada, né? E é muito bom a gente poder compartilhar isso. Uma das coisas que a gente mais aprende dentro do Comando Shankar é o quanto é importante a gente compartilhar e conversar uns com os outros. Não é à toa que nós temos um trabalhinho aqui. Não é à toa que temos eu, Mauro, João, Rafael também, que faz parte dessa história e dessa equipe. A gente percebe muito no meio da espiritualidade o quanto as pessoas se isolam, o quanto tentam fazer tudo sozinhas. E a realidade é que a gente chega muito mais longe quando a gente está junto. Só que trabalho em equipe não é fácil. Trabalho em equipe exige lapidação de todos os envolvidos, senão esse trabalho ele não sai, as coisas não são feitas. É como se fosse cozinhar.
cada um faz uma parte, mas se ninguém fizer, se alguém não fizer a sua parte, a comida não sai. O final não sai. É aquela coisa, fulano, olha a panela pra mim, deixei o leite aí fervendo e vai preparar outra parte da comida. A hora que você fala, putz, não olhou o leite, ferveu, transbordou tudo no fogão, fez aquela bagunça. Cada um tem que fazer a sua parte, né? E nossa, é muito incrível. Mas é legal até, gente, vocês falarem isso, até para vocês explicarem um pouquinho pro pessoal, porque vocês são de lugares diferentes do país. Sim. Então até legal vocês contarem isso, porque para vocês perceberem realmente, que até que eu estava falando para vocês no começo da live, que eles estão de verdade num trabalho para ajudar as pessoas, porque cada um mora em um estado diferente. Até mesmo quando eu estava conversando com eles, para a gente marcar a nossa entrevista, o próprio João falou, não, mas a gente tem que esperar, tem que combinar a data, porque um vem daqui, o outro vem de lá, o outro vem de lá. E eles se unem sempre, né? Vocês já devem ter ido em alguns podcasts por aí. Então, conta um pouquinho, né, disso aí, de onde vocês são, né? E até mesmo, eu também estou com uma dúvida, como que vocês chegaram nesse denominador comum? De falar assim, a gente vai se unir e vamos montar o Comando Shankar. Como que começou essa história? Eu vou te dizer que, cara, não foi a gente que decidiu. Imagino. Não foi a gente que decidiu. Até por isso que eu já perguntei isso, porque eu quero ver de onde que veio isso aí. A Quanta Universe, né, essa ideia, porque a gente tem uma empresa mesmo, né, a gente trabalha com CNPJ. É uma ideia de levar a espiritualidade unida à ciência para as pessoas. Então, essa ideia nasceu com o Rafael. Ele é um grande empresário, ele tem esse sonho de conseguir trazer isso para mais pessoas. E a gente veio contribuir da mesma maneira que ele contribui com a gente. Então, esse sonho nasceu com ele, uma parte do sonho nasceu com o Mauro, outra parte nasceu comigo, outra com o João. A espiritualidade uniu a gente. A gente se encontrou, se conheceu através do curso de leitura dos registros akáshicos. Eu, Mauro e Rafael nos conhecemos pelo VAN, que é o curso do Aleluia Terapias. Nós fomos da mesma turma, que foi a segunda turma do curso. O João trabalhava com o Rafa na época. Então, meio que todo mundo começou a se conversar. E as coisas, individualmente, para cada um, foram se encaminhando para a gente ter um trabalho em conjunto. Eu vou dar um exemplo, tá? O Mauro pode falar um pouco mais da experiência dele no escritório de advocacia, né? Que ele ouviu esse chamado, sentiu de sair de lá. Na época, eu estava terminando o meu mestrado, eu ia fazer o doutorado. Eu tinha tudo encaminhado para fazer o doutorado. Mas aconteceram uma série de coisas que é como se as portas fossem fechando. E não tinha explicação. Minha orientadora não tinha explicação, a instituição não tinha explicação, eu não tinha explicação pro negócio. Até o dia que eu sentei no sofá de casa, eu já morava sozinha nessa época, eu sentei no sofá de casa e falei, cara, ó, uni as mãozinhas e falei, o que eu tenho que fazer? Eu já entendi que não é esse o caminho, mas vocês têm que me mostrar um caminho, porque eu não posso ficar com a cara na porta. Sim. Aí começou a vir o curso de leitura de registros, eu comecei a ouvir os mentores, as coisas foram aceleradas de uma forma que se eu comecei a ouvir e a conversar com os mentores em julho para agosto de 2022, em dezembro eu já estava fazendo pintura mediúnica. Foi um negócio muito rápido. Foi assim, não teve tempo para pensar, não teve tempo para planejar. As coisas foram aparecendo, ó, tem que fazer isso. Faz. E era bem assim, a gente recebia os recados, olha, faz isso até tal dia. Tinha uma janela. Tinha até data. Obedientemente fizemos. Faz. É que fica mais fácil da gente explicar trazendo essa mecânica do tempo, né? Existem janelas. Por exemplo, se você segue um determinado movimento num certo fluxo, a tendência, se você seguir na corrente, é chegar num determinado lugar. Quando a gente começou a se agrupar, se conhecer, se conectar, nos deram certos prazos. Por quê? Porque existiam outras questões acontecendo nos nossos campos pessoais, como a Larissa bem falou, na vida dela, eu na minha vida, o João na dele, o Rafael na dele, que se a gente não virasse essa chavinha, a gente ia perder uma grande janela. E isso motivou muito a gente. Por exemplo, a Lari falou sobre essa questão do trabalho, citou a minha questão do direito, né? E eu ainda comentei isso com o Bruno antes, que ele estava citando o nome de um monte de gente, eu falei, olha, eu tenho que estudar mais, eu preciso conhecer mais, porque eu sou muito novo no meio disso tudo. Porque realmente foi um chamado, foi um despertar.
eu já estava envolvido no Instituto de Meditação, que era um lugar que eu praticava, que eu estudava, onde eu me dedicava ao autoconhecimento. Mas a respeito de religião, espiritualidade, eu fui em vários lugares para conhecer, mas eu nunca achei um lugar que eu falasse, pô, é aqui. Né? Vou me dedicar ao Umbanda, ao Candomblé, ao Espiritismo. Eu fui em vários lugares para tentar entender, mas o que eu realmente me dediquei foi a mim, dentro do meu coração. Por mais que eu não manifestasse, a vontade já estava cultivada dentro de mim. Eu fui nutrindo isso. E o meu maior sonho quando eu estava no escritório, porque eu não sou formado, eu larguei a faculdade no 9º período, né? Não terminei. E como eu disse, eu sou Mauro Filho, e o meu pai, ele é doutrina. Na faculdade, os livros de direito administrativo que eu aprendi eram do meu pai, ele era referência. Os professores eram difíceis pra caramba. E eu tomar essa decisão de largar tudo, seguir meu coração, trabalhar com a espiritualidade, acharam que eu tava doido. Minha mãe queria me internar, meu pai no início me achava maluco. E não foi por mal, eu compreendi o ponto deles. E eu mesmo me achava doido. Eu comecei a falar pros meus amigos, ó, tem um leão branco de olhos azuis com uma espiral na testa. Tem alguma coisa de diferente, né? Falando comigo, dizendo, ó, sou eu, e eu me identificava, eu entendia, eu ouvia pelo meu coração, era uma coisa tão forte. E eu fui experimentando, eu fui dando um passo de cada vez. Foi fácil? Não. Chorei, choro até hoje. Tem horas que eu me olho no espelho, eu penso em desistir, mas vem aquele chamado, vem algo dentro de mim, vem algo que, tipo, não é pesado, que a mensagem que eu tô querendo passar aqui é que servir à espiritualidade, ser a sua autenticidade não é um fardo, é escolha. E essa escolha de estourar a bolha, de se autoconhecer, de, por exemplo, pôr em prática a meditação, fazer um desenho mediúnico, fazer um registro acástico, se movimentar, é algo que vai te trazer universos, realidades, que se você se permitir, porque eu afirmo, eu no início também julgava, eu via, eu falava, pô, os malucos, não tá certo, até que eu comecei a entender, eu comecei a estudar, eu comecei a querer, comecei a me ver no multidimensional, e eu comecei a ver, poxa, eu sou uma consciência, eu não sou só a forma física que eu tô aqui, isso aqui é um palco de experiências. Eu já fui siriano, já fui arcturiano, já fui pleiadiano, estou humano. E o segredo é me jogar nessa experiência, sabe? Antes da gente estar aqui, né, como a gente falou, que estava conversando, fazendo um monte de coisa, né? O Bruno estava trazendo tanta coisa pra gente. E eu mergulhei nas minhas emoções, eu percebi mágoa, raiva, tristeza. E de início eu fiquei, poxa, isso está dentro de mim. Eu não quero. Aí eu entendi, tipo, pô, isso sou eu. Se tá assim, eu tenho o poder de mudar isso. É difícil? Mas eu consigo, é só querer. E querer é questão de respirar, é questão de soltar, é questão de fluir, confiar. Então a gente entra num ponto que foi crucial para nossa união, né? Que já ligando os pontos. Fé. Essa foi a coisa que o meu superior sempre me falou, sempre me fala, eu aqui tô pra falar sobre isso com vocês. Tenham fé. Nossa, tem tanta gente que chega pra mim falando, mas o mundo, as naves, não sei o quê, não sei o quê. Cara, olha hoje a humanidade, olha como tá hoje. Se vocês forem olhar, sei lá, 200, 300 anos atrás, eu gosto de dar o exemplo da Primeira Guerra Mundial, se a gente citar isso. Mauro, aguenta aí, rapidez. Gente, super importante aqui, ó. Já fiz o frango, já deu uma fritadinha, já tá pronto. Peguei uma outra panelinha, vou colocar o frango aqui. E o que eu coloquei? Eu coloquei um pouquinho de molho. Se vocês quiserem usar extrato de tomate, fica aí ao critério de vocês. Vou colocar o frango aqui e aí eu vou jogar os 3 ovos que eu bati, dei uma misturada, já dei uma temperada. Coloquei uma pimentinha do reino, salzinho, e vou misturar tudo aqui para terminar a nossa coisa. Já tá praticamente pronto. Vai lá, Mauro, manda bala. Eu tô animado com a coisa. Nossa, que cheiro delicioso, eu tô animado gente. com a coisa de verdade. Mas... esse barulho... Opa, agora tem um xixi aqui, ó. Mas você estava falando da questão da fé. Eu diria que não é só uma fé nos mentores ou no caminho, é fé na gente. Porque... assim, sendo muito sincero, se eu me colocasse no lugar dessas pessoas, dos nossos familiares, dos amigos, aquelas pessoas que conviviam com a gente naquela época, você vê uma pessoa que desiste de uma carreira, você vê uma pessoa que muda de amizade, você vê uma pessoa que está falando com gente que nunca tinha visto na vida, que começa a se envolver com espiritualidade, aí você de fora, você vai pensar o quê? É doido. Pirou de vez. Maluco. Só que é uma fé e uma coragem tão grande, gente, você virar e falar, isso não é pra mim mais. Mas não é aquela coisa da impulsividade, porque tem uma diferença. Não é aquela coisa de tô de saco cheio do que eu tô fazendo, vou fazer outra coisa. Não é assim que funciona. Eu estou no meu caminho.
As portas estão se fechando. Não é isso mais. Então, e agora? Pra onde que eu vou? Tipo, para finalizar o meu próprio exemplo, não foi uma decisão infundada ou impensada quando eu decidi largar a carreira jurídica. Muito pelo contrário, eu vim planejando isso a vida inteira, né? No sentido de me conectar, aprender, seguir esse caminho, trilhar essa direção. Mas o chamado foi tão verdadeiro, foi tão profundo, quando meu superior chegou para mim e falou: Mauro, com aquela voz equânime, você aprendeu o que eu queria que você aprendesse. Você aprendeu a falar, aprendeu a ter jogo de cintura, aprendeu a tratar as pessoas com respeito, independente da classe social. Eu aprendi isso, eu vivi isso na prática, foram 6 anos vivenciando isso. E aí quando ele falou: você tá pronto? Eu, tá bom, né? E ele sempre dizia essa frase: caminha que a gente vai fazer o chão para você. Caminha que a gente vai fazer o chão. E foi muito isso. Eu fui seguindo e as coisas foram acontecendo. Mas uma coisa que eu estava vendo também para finalizar, sobre fé e esperança na humanidade. No passado, ocorria um conflito no mundo, todo mundo entrava no caos. Hoje em dia já é diferente, hoje em dia já tem mais discernimento. E não só isso, mas a consciência, né, mostrada que evolui, não só porque a gente está falando de espiritualidade, porque a gente está falando de ser estelar, isso não está provando nada, no sentido de, só porque está falando de ser evoluído. Não, evolução vem com vibração, vem com coerência, vem com prática, porque igual ciência, é prático, você vai experimentando, vai falhando, vai errando melhor. Vai ter que errar. Porque a matéria ela é lenta. É igual cozinhar. A gente tem um prazo para fazer a comida, né, um determinado tempo. Mas se você passar, vai ter um resultado. Se você tirar, vai ter outro. E aí você vai acertando, você vai ajustando. É prática. Por isso que eu tô de olho aqui para não passar. Eu não tô escondendo, é sério. E você tá de olho porque você tá com fome, né, Mauro? É entender o tempo certo das coisas e não é o tempo do calendário, não é o tempo cronológico, é o Não é o tempo que a gente coração. quer. É o tempo do coração, a gente entra no ponto. Porque só observar como a consciência evoluiu. Hoje em dia tem IA, né, que é um tipo de tecnologia que mostra o desenvolvimento da consciência como um todo. Tem o celular, avião, isso tudo está evoluindo e tem um monte de tecnologia que vai descer. Né? Tem uma série de questões que já nos repassaram, o pessoal do comando, o pessoal da federação, dentre outros grupos que a gente faz parte, que é conectado via astral. Né? Isso está se tornando uma realidade. Por isso que a consciência está chegando pelos viés e os caminhos que existem. Aqui, comida também é espiritual, esporte também é espiritual, tudo tem essa conexão. Não é separado matéria do espírito. Na verdade, é um eterno relembrar de que a matéria é o espírito. É desdensificar esses mistérios. E isso vem com a jornada, né? Vem com a tentativa e erro, como a gente vem falando. É preciso entrar. E se conectando. Você dá o primeiro passo, né? Que é isso muitas vezes que as pessoas ficam presas e acham, é loucura, tem essas crenças bobas, né? E a pessoa acaba não dando o primeiro passo para conhecer, começar a se conectar e acaba ficando a vida inteira. E assim, a pessoa espera um primeiro passo, espera uma resposta da espiritualidade ou dos mentores, ou alguma coisa tem que vir aqui e resolver a minha vida ou me mostrar o caminho. Não. Você é a gente que dá o primeiro passo. Eu não teria sido ajudada se eu não dissesse, ok, eu já entendi que não é para fazer o doutorado, eu não vou fazer. Eu não sabia o que ia ser depois. Eu disse, eu não vou fazer, eu tomei a decisão de não fazer. E ainda numa decisão não dessa, seguir por esse caminho. Você fala, meu Deus, vou largar tudo isso. Eu vou terminar o meu mestrado, eu vou cumprir com o compromisso que eu assumi. Porque isso é muito importante de falar para as pessoas também. Tem gente que decide seguir um outro caminho e joga as coisas pro alto. Não é assim que funciona. E acaba largando de lado. Honrem com os seus compromissos. Isso é importante. A espiritualidade é disciplina. A espiritualidade é autocontrole. A espiritualidade é você assumir um compromisso, sobretudo com você e com os seus mentores. Então, assumam e finalizem os compromissos que vocês tiveram até aqui. Senão as coisas não dão certo. Não dá para você abrir uma porta com a outra ainda aberta. Você tem que fechar ela. Ciclos precisam ser encerrados se você quiser que outros ciclos se abram. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, já tá praticamente pronto, eu vou já desligar o fogo, porque ó, o povo aqui tá com fome, hein? Tá todo mundo com fome. O cheiro tá muito bom. O cheiro já ficou gostoso e ficou lindo, ó, foi 5 minutinhos, ficou uma gracinha aqui, nem dei muito capricho, mas mesmo assim ficou bonito. Claro que eu dei capricho, sempre capricha nas coisas aqui pra vocês. Lembrando vocês que já eu vou tirar uma foto já desse prato lindo, maravilhoso, pra colocar na outra rede pra vocês. Vamos fazer assim, deixa eu ver como é que a gente tá de tempo aqui. Nas nossas últimas lives aqui, o que eu tenho feito? Eu tenho deixado o pessoal provar aqui, pelo menos provar
na frente das câmeras aqui. Porque as pessoas falam, Bruno, mas vocês estão fazendo comida de verdade, não estão? Será que está gostoso ou não está? Então nas últimas aqui eu tenho deixado o pessoal comer aqui ao vivo com a gente. Então antes de eu vou até fazer uma foto diferente hoje, gente, pra gente. Eu vou tirar a foto aqui no fogão mesmo, porque eu não vou conseguir empratar isso aqui inteiro, acredito eu, né? Então eu não vou nem tentar para não estragar o prato. O que eu vou fazer? Eu já vou bater a foto aqui, e tá lindo, olha que coisa linda, tá com cara de gostoso. Nossa, cara de pizza, né? Cheirinho, tá bom? E aí, João, você que tá no canto aí, como é que tá a expectativa da barriga aí? Tá grande. O João que tá de voz da consciência hoje aqui, já ele vai entrar ao vivo junto com a gente aqui também. Já bati a foto e o que eu vou fazer? Primeiro as damas, né, Mauro? Vamos deixar a Larissa, que vai ser a experimentadora oficial do nosso episódio de hoje. Eu sei que você está morrendo de fome, aguenta aí, vamos deixar ela experimentar. Ela vai experimentar a coisa. É a coisa. O nome desse prato aqui é a coisa. Ele fica meio molenga mesmo, tá? Não precisa assustar. Porque assim, gente, quem não gosta de gema mole de ovo, não sabe o que é vida. Não sabe o que é vida. Então a gente deixa aqui, porque tem um ovinho aqui também, fica uma geminha mole, a gente fica sensacional. Bom, fica sensacional. A gente vai saber agora aqui com a Larissa, que ela vai contar pra vocês se ficou sensacional ou não. Ah, meu Deus do céu. Se agradou o olfato, vai agradar o paladar. Nossa, gente, tá super cheiroso. Gente, tá lindo. Ó, capricha aí no pedaço, Larissa. Espera aí que eu vou pegar o garfo e a faca aqui pra você experimentar ao vivo. Sensacional nossa live hoje com o comando Shankar aqui. Olha que eu falo pra vocês, gente, quando que você imaginou que você ia ver esse povo da espiritualidade cozinhando e comendo, hein? Só aqui na Nutreluz já dá pra você se inscrever pra não perder nenhuma entrevista aqui com a gente. Vou preparar o prato de todo mundo aqui. Deixa eu ver. Vamos ver, ó. Agora é a hora Não pode mentir. Não pode mentir. Tem que falar a verdade. Tá muito bom. Se tiver ruim, pode falar. Se tiver azedo, a salgar, pode falar o que for. Tá uma delícia, gente. Passou? Então passamos aqui no comando Shankar, estamos aprovados aqui com a nossa receita. E, gente, a gente vai fazer uma coisa. Vamos fazer um corte rapidinho pra gente comer em paz, porque esse pessoal tá morrendo de fome. Eu também tô morrendo de fome. Os cachorros aqui estão morrendo de fome. Tá todo mundo morrendo de fome aqui. Até os Ogres devem estar com fome também. Tá com fome também. Então daqui a pouquinho a gente volta. Você não vai nem sentir. A gente vai fazer um corte e volta já. Antes de tudo, já estamos de barriga cheia e coração quentinho. Olha que delícia. Comemos tudo aqui. Rapão até a panela. Olha, gente, eu tive até que esconder as panelas aqui, porque o povo tava comendo panela, prato, tudo mais. Porque tava muito gostoso, pelo menos eu gostei. O que vocês acharam do nosso prato de hoje? Conta pro povo aí, vamos lá. Muito gostoso. Eterno enquanto breve. Sensacional! Essa frase é sinistra. Vamos continuar com o nosso papo aqui, então, com o comando Shankar, tá incrível a nossa live. Lembrando vocês, gente, a gente deixa tudo aqui na descrição, receita, foto, tudo bonitinho pra vocês fazerem na casa de vocês a coisa. Que tava uma delícia essa coisa aqui. A coisa foi sensacional, se né? Se fosse em Minas seria trem, se fosse no Rio seria treco. É o meu treco. Cada lugar a gente dá um nome diferente, mas o que importa é preencher a nossa barriguinha, né? Vamos lá, gente. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, né? Até que o tema da nossa live, a gente acabou não falando isso no começo. Fluindo, né? A gente já entrando com tudo aqui, mas a gente tinha meio combinado, né? Conversado de falar sobre a missão de vocês, né? Até a gente falou no começo, né? Essa coisa de vocês serem de longe, cada um vem de um lugar. E isso já mostra que vocês realmente têm uma missão de estarem sempre se encontrando para trazer essas informações pro pessoal. Mas o que exatamente que vocês fazem com o comando Shankar? Eu acho que só uma coisa que é importante a gente dizer, que existe uma diferença entre propósito e missão. Propósito é aquilo que a gente veio fazer independentemente de como faz. Missão é como a gente faz. Então, nós temos um propósito de levar conhecimento, de levar amor, de levar luz, de conseguir chegar a mais pessoas para que elas despertem, para que elas se reconectem, para que elas se redescubram, para que elas saibam quem elas são. Não porque a gente disse isso, mas porque elas passam a se conhecer melhor. Sim. A missão que nós temos é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto. A gente vem tentando fazer isso
há bastante tempo. Não é só nessa vida. A gente isso é se o que eu queria reencontrou. A gente veio tentando aplicar isso ao longo de várias encarnações, mas sempre tinha um problema. Um morreu, teve uma briga ali, foram separados por questões territoriais e políticas. Só que nessa linha de tempo, nesse aqui agora que a gente está encarnado, com internet, aumento da vibração, com toda essa movimentação coletiva, é um momento propício. A gente está ancorando essa energia do comando Shankar aqui na Terra. O nosso comando ele já atuava no astral, já atuava em zonas etéricas, já fazia tudo ao longo de várias e várias linhas de tempo, mas não era algo popular, reconhecido. Por exemplo, muito se fala de comando Ashtar. Por quê? Porque teve um movimento e eles são quem está na frente daquele holofote, o papel deles. O comando Shankar é algo que não é novo, mas é recente na Terra, nesse sentido. A gente está trazendo essa energia, com embaixadores, emissários, fazendo essa movimentação. Muito interessante, porque o comando Ashtar é bastante associado ao policiamento, né, à proteção. E o comando Shankar, ele traz acolhimento, ele traz diplomacia. E como que a gente pode trazer acolhimento e trabalhar com diplomacia se a gente não tiver pessoas envolvidas? Não dá pra fazer isso com uma pessoa só. Como é que eu vou fazer diplomacia eu comigo mesma, sem mais ninguém, pra ter essa diplomacia? E a gente influencia e muda a vida das pessoas através do exemplo que a gente dá. É isso que eu ia falar. Porque o fato de vocês fazerem esse movimento, de estarem, que foi até realmente a percepção que eu tive de vocês, de ser realmente um grupo que está querendo ajudar. Porque um vem dali, o outro vem de lá, ou vão lá, vamos embora, vamos se unir todo mundo, vamos levar a mensagem pessoal. Já vi vocês em vários podcasts por aí. Então a gente percebe realmente isso. E é até legal vocês falarem essa coisa que vocês já vinham tentando em outras vidas fazer esse trabalho que vocês estão fazendo agora. E agora ficou até mais fácil, né? Como você estava falando, por causa da internet, que junta, né? Outra lá na China, outra lá no transporte, né? Viajar de uma cidade para outra, sim, hoje em dia é muito mais fácil. Tecnologia não lado a lado, até porque a espiritualidade, ela é ciência da alma. Tecnologia é a ciência material. Então, quando você entende que matéria é espírito e vice-versa, você começa a ver as correlações. Tendo essa questão, né, do telefone, televisão, celular, isso facilita unir, facilita levar a energia. E é um ponto interessante, é como a gente usa, na verdade, porque ao mesmo tempo que tem esse poder de unir, as pessoas também têm o poder de separar todo mundo. A gente vê isso claramente, né? É uma tecnologia, é uma ferramenta, e como toda ferramenta, depende de quem usa. E já, mas nessa energia que está vindo aqui para falar sobre isso, como é algo que vale de discernimento, né? E a gente está encarnado, a gente está num planeta que é material, a gente está num planeta que é prático. Então você só vai ter experiência se você praticar. Eu só vou saber o que é beber uma água se pegar um copo e botar água na boca e beber água. Senão eu vou só ficar no campo mental das imagens. E a internet traz muito isso. Traz muito essa coisa da imaginação. Essa coisa mais do... Como a Lari falou, você pode unir como pode separar. Porque ter opinião todo mundo tem, é normal. Né? Eu gosto de usar camisa branca, né? Eu posso ter, por exemplo, ter preferência de usar copo de vidro ou copo de plástico. Normal. Mas julgar, criticar e não se abrir para o sentimento, isso diz mais respeito sobre você não se permitir ser você. E essa jornada que a gente está, né, falando agora de uma forma mais geral sobre a encarnação, não só sobre o nosso propósito do comando, mas para a gente poder acolher as pessoas, né, para a gente poder trazer essa verdade, esse propósito, essa missão, para isso a gente tem que se conhecer. E o nosso exemplo é justamente isso. A gente não está aqui querendo forçar nada, querendo impor nada, porque não existe imposição. O que existe é, esse é o exemplo, está aqui, quer pega, não quer, tudo bem, mas se permita antes de julgar, porque já basta nós mesmos nos julgar, como a gente estava falando mais cedo. Eu achei que estava ficando maluco, eu achei uma série de coisas, até que eu fui dando um passo de cada vez. E eu vi que o medo é uma escolha. E é uma coisa que, nesse algo que os sirianos, eles falam muito para mim sobre essas escolhas sem consciência. Porque se você for parar para pensar, ansiedade, depressão, autocrítica, cara, isso tudo é de graça. Isso tudo você pode ter, é de graça. Mas, por exemplo, uma vida feliz, autoconhecimento, essas questões foi conscientizado, né, pelo coletivo a botar um preço, a botar um valor. E a verdade é que não é. E a verdade é que viver com dignidade é viver com autoconhecimento. Entendendo os seus limites, entendendo que não consigo estourar essa bolha, beleza, amanhã eu posso conseguir. É ir se respeitando na jornada, para ir se lapidando. Você é o diamante, entende? É sobre ir se lapidando, passo a passo. Não desiste.
Entender o exemplo do próprio exemplo. processo, né? E não querer atropelar isso. E é difícil, porra. E assim, É muito quando a gente difícil, fala é de difícil. se conhecer, é o caminho, não é o ponto final, não é, alcancei o meu objetivo. Não é assim, a gente vai passar a vida toda se conhecendo. O ponto é a gente quer incentivar as pessoas a não desistirem desse caminho, a continuarem se conhecendo, a continuarem nessa estrada, porque é ela que faz as coisas valerem a pena. Muitas vezes a gente acaba entrando nesses extremismos porque a gente tem uma concepção muito fixa de algo na nossa mente, uma ideia, uma crença muito fixa sobre algo, sobre alguém, sobre nós mesmos, né? Quando na verdade o universo e a energia é fluida. As coisas nasceram para fluir, mas a gente tem a tendência a querer controlar. Só que o controle nasce do medo. E o medo é a base de tudo aquilo que a gente foi ensinado a viver até hoje. O medo de não ter o que comer, o medo de não ter o que beber, o medo de não ter dinheiro para pagar a conta. A gente vive numa sociedade que vibra no medo. O tempo inteiro. O medo virou normal. É. Assim, esse não é a verdade. Por exemplo, um momento de oração, um momento interno de conexão. Eu posso falar por experiência própria porque eu já fiz isso, tá? Eu já meditei numa igreja. Uma vez me veio essa intuição quando eu estava lá no centro de só entrar aqui. Eu entrei e fiquei quietinho. E, cara, fluiu muito. Por quê? Porque é um espaço onde você vai lá rezar. Então, tem uma energia, uma finalidade por trás daquele objeto. Mas o verdadeiro lugar para você estar em comunhão com o divino é no coração. Porque o céu é o coração. Então, se eu ficar agora em silêncio aqui, eu vou ouvir. Eu vou me sintonizar, eu vou ouvir meu eu. Se eu estiver na rua, num lugar cheio, cara, vai ter distração? Vai. Vai ter um monte de coisa? Vai. Por quê? Porque a gente está num mundo prático, onde as cores falam, porque são as primeiras sinapses quando a gente é bebê. A gente lembra do aroma por conta do cheiro. Isso vai trazer memórias olfativas. Vão ter distrações? Vão. Mas você consegue se conectar em qualquer lugar. Porque o corpo é o veículo da consciência. A gente é consciência. A gente é luz. E a luz, a luz, ela está. Ela está no mais escuro. Você pode falar, isso aí é um breu, não dá para enxergar nada. Cara, tem luz ali. Porque tudo é. Então é um processo fluido, é um processo de ser, é um processo de estar dentro da consciência, se permitir ser a consciência. Eu acho que a maior mensagem de acolhimento que a gente pode passar, que o pessoal do Comando da Terra passando agora por telepatia aqui, é lembrar do quão divino a gente é. E não é aquela coisa de, por exemplo, um post no Instagram, de falar, vocês são divinos, vocês são luz. Isso é verdade também. Mas é passar o sentimento por quem vive, vibra e acredita nisso, porque eu tive provas o suficiente para não duvidar. Estar aqui é uma prova disso, de tudo que eu vim passando, né? De ter visto o Bruno abraçar ele, descer um monte de memória de Sirius, a live de muito leste. E não é o divino incrível, no incrível. sentido de eu posso ser melhor do que alguém, ou eu posso fazer mais no sentido de eu ser magia. especial. Não. É no sentido de que todos somos especiais. Cada um é único. E se a gente conseguir perceber em nós o que é único em nós, a gente é capaz de ver o que é único no outro. A nossa tendência, e eu digo isso porque é algo que a gente também trabalha internamente, é sempre ver os defeitos. É sempre ver aquilo que irrita, é sempre ver aquilo que incomoda. Tanto na gente quanto no outro, porque uma coisa é consequência da outra. Mas quando a gente começa a perceber aquilo que faz com que a gente seja uma engrenagem fundamental na roda da vida, porque todos nós somos engrenagens nessa roda da vida, e a gente entende o nosso papel e o nosso lugar, tudo se encaixa. O problema é que a gente tenta se encaixar num lugar que não nos pertence. É porque o outro quer, porque a internet mandou, porque o amiguinho falou, Porque me disseram que é certo. porque o papai e a mamãe queria que fosse assim, e aí a pessoa acaba perdendo a conexão com o próprio centro, o eu Isso dela. É muito interessante, que até algo que eu contei pro Bruno aqui antes da gente começar a gravar o podcast, que teve uma leitura de registro que eu recebi, onde os meus pais eram acolhidos. E eles tinham muito medo, né? Medo de não dar conta, medo de não prover o suficiente, medo de não conseguir passar aquilo que eu precisava. E eu, pequenininha, já naquele processo de rejuvenescimento, né, digamos assim, para encarnar, eu dizia para eles, eu só preciso nascer. Eu só preciso estar aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer, vocês só precisam deixar que eu nasça. É só disso que eu preciso. Eu só preciso de um corpo, eu só preciso de uma oportunidade para estar aqui. E se eu olho para minha vida, eu vivi, por exemplo, algo que foi o contrário do Mauro. Eu sempre tive liberdade para aprender tudo o que eu quisesse aprender.
Eu fui o tipo de pessoa que, cara, eu já fiz vôlei, judô, muay thai, balé, aula de desenho, eu já fiz aulas de música, já fiz informática, inglês, francês, espanhol, tudo que vocês imaginarem eu já fiz. E eu testava, eu entrava, ficava um ano, falava, gostei, quero tentar outra coisa agora. E minha mãe e meu pai, claro, sempre dentro das condições financeiras. Muito do que eu fiz ou era um programa da prefeitura, ou eu consegui uma bolsa. Cara, se eu quisesse estudar, eu falava, eu vou prestar essa prova e eu vou fazer. E eu fazia. Mas nunca teve essa coisa de você não vai fazer. Não. Se eu quisesse fazer e eu mostrasse... Quase que eu fui aqui. Eu falei e aconteceu comigo. Se eu quisesse fazer e eu mostrasse, eu consigo e é possível, eu fazia. Não tinha nada que me parasse. E às vezes eu acho que as pessoas precisam se reconectar com essa questão. De, cara, eu vivi isso na minha infância, eu vivi isso com fulano, eu vivi isso com ciclano. Ok, você precisava estar aqui. O que você vai fazer com isso? Não é o que a vida te deu, o que ela te ofereceu. É o que você vai fazer com isso. Porque sem querer a gente acaba abrindo mão do nosso próprio poder. A gente se vê como vítima do todo. Por exemplo, imagina que esse copo aqui vazio é o todo. Tá com a estrutura aqui. Dentro tá vazio. Se a gente fosse criar algo divino aqui, o que você iria colocar nesse copo? Tipo, se você pudesse colocar alguma coisa. O que você gostaria de beber? Vai ter gente que vai chegar e vai falar... Água. Eu boto água. Eu boto coragem. Eu boto luz. Cara, você é tudo. Eu coloco a minha essência. A Lari vai botar a essência dela. O Bruno vai botar a essência dele. Por quê? Todos somos um. Mas aqui brincando de conhecer a Deus por outros filtros. Deus, estou conhecendo Deus. Bruno, estou conhecendo Deus. A Larissa. E é algo palpável. Quer ver uma coisa interessante? A gente está vivendo esse processo. Para quem quiser algo mais palpável. Vamos supor que você tem um cristal. Isso eu aprendi muito com o meu companheiro, que é cristaloterapeuta. Vamos supor que eu tenho uma água marinha, uma ametista. O que eu vou sentir da energia desse cristal é diferente do que você vai sentir, é diferente do que ele vai sentir, porque o cristal, ele carrega virtudes que nós temos dentro de nós e que esquecemos que temos. Só que às vezes a água marinha para você vai trabalhar mais no teu cardíaco, para mim vai trabalhar mais no meu laríngeo, para mim vai ser a fala, para você vai ser o sentimento que precisa ser transmitido através da fala. Sim. A ametista pode transmutar, pode ajudar a elevar a consciência, ela pode te ajudar com estados de sono, ela pode fazer várias coisas. Existem N virtudes dentro de um cristal, mas cada um acessa uma ou algumas em particular, porque é aquilo que ressoa dentro de você. Mas é até legal você falar isso, Larissa, porque assim, o pessoal, por causa dessa coisa da internet, aí a pessoa vê lá, a pirita é bom para dar dinheiro. Já criou a crença. E aí todo mundo vai lá, todo mundo, do mundo inteiro vai lá e vai comprar pirita, achando que a pirita vai dar dinheiro. E é exatamente, eu falo muito isso para as pessoas, porque isso também não se aplica somente aos cristais. Mas, por exemplo, como eu uso muito a radiestesia, isso se aplica muito aos gráficos. Então, o gráfico, ele tem ali uma interpretação do que pode estar acontecendo, aquela coisa mais geral. Mas dentro desse geral, existem vertentes do que pode estar acontecendo, dependendo do contexto do que aquela pessoa vive. E daquele ser indivíduo, separado dos outros. Então, a gente tem essa consciência justamente para não acabar acontecendo isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, tô sem grana, a vida não está rolando prosperidade, está tudo travada. Me coloca aí no gráfico de prosperidade. Não é assim que funciona. Não é porque ele é um gráfico ou uma pedra, ou qualquer coisa que seja para que... Não, mas pode ser que para você, a gente precisa soltar uma outra coisa, e aí eu não vou nem precisar te colocar no gráfico de prosperidade. Que é o que você estava falando, essa coisa dos cristais. Usando o próprio exemplo da pirita, né? A perita, ela nos ajuda a desenvolver as virtudes que precisamos desenvolver para alcançar um determinado objetivo. Ela trabalha muito no mental, né, também. Então, na realidade, se a gente for parar para pensar, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade, no fundo, é virtude. É tudo aquilo que você tem de melhor dentro de você que se manifesta no mundo. Sim. Então, a perita te ajuda a descobrir dentro de você essas aquele virtudes. Ouro, né? Digamos assim, já que a perita é chamada de ouro dos tolos. Ouro dos tolos, é aquele defeito que você acha que é um defeito, mas que você pode transformar numa virtude. Que é que vem o ouro de verdade. Por exemplo, taurina. Já que somos taurinos, taurino é teimoso. Nossa, como é teimoso.
anos. Né? Então, mas teimosia pode ser resiliência, pode ser determinação, pode ser tanta coisa. Aonde for aplicada. Não que a gente não seja teimoso. Estamos no A caminho. gente é teimoso quando vai contra o fluxo, mas se você tem a determinação para seguir no fluxo, nossa, Teimosos e gostam de comer bastante, né? Saudade da coisa falando nisso. Ó, deu saudade da coisa já. Já a gente vai mais um pouquinho. Coitado do Mauro, tá com fome, que o rapaz esperou pra comer. Ah, meu Deus do céu. Tá tranquilo, mas o pior é que se tivesse mais eu comeria. Comeria, né? Não, mas já. Ó, tem jujuba, pode comer uma frutinha. Tem as frutinhas pra gente comer também. Já vou bater um suco legal pra gente tomar, pra tapar esse buraquinho que tá aí de fome ainda. Tranquilo. Sensacional. Mas aí, até o que eu queria saber um pouquinho de vocês, que a gente não conversou ainda aqui, quais são as canalizações que vocês fazem? Eles os serviços terapêuticos? O que vocês acessam Tá. nessas canalizações que vocês fazem? Quais são os contatos que vocês têm? Porque eu tava vendo, a Larissa desenha, né? Aí o João tem as coisas da geometria, né? Aonde que vocês se conectam? E quais são as consciências que vocês acessam? Porque o pessoal gosta muito de saber essas coisas, por causa do siriano, do pleiadiano, tem Então, aquilo. uma coisa que é importante falar também é que nós temos os nossos mentores, nós temos aqueles que trabalham diretamente com a gente, mas nós também temos os mentores das pessoas que passam por nós. Então, se eu fosse te dizer, você tem contato com quais linhagens estelares? Poxa, já tive contato com, sei lá, gente de Régulo, de Antares, de Procyon, de tantos lugares, Sirius A, B, C, tem de tudo quanto é lugar. Pelo contato com uma pessoa aí. Sim, porque os mentores, a egrégora da pessoa conduz aquilo que ela precisa. Sim, elas vão avisar pra vocês. Claro que os nossos mentores também estão ali, existe uma equipe trabalhando. É como se fossem as pessoas ali ajeitando os projetores por trás, a iluminação aqui. Não, vamos trazer essa técnica aqui. Mas são os mentores da pessoa que conduzem isso. Mas aí, nesse caso, aí vocês têm acesso de falar assim, tem um mentor diferente falando hoje. Sim. Por exemplo, vocês devem estar acostumados a canalizar os mentores de vocês. São 3 pontos que eu na acho verdade, importante. Não. Calma, Lari. São 3 pontos que é importante da gente falar. Tem os atendimentos individuais, que é o que a Lari está explicando, quando a gente acessa o campo acástico da pessoa. Por exemplo, se eu for fazer um registro para o Bruno, o registro é seu. Não é o meu eu superior, não é a minha egrégora quem vai conduzir. A não ser que o meu superior, por algum motivo, seja um dos teus mentores. Aí ele pode aparecer para falar comigo. Aí fica mais fácil. Caso contrário, é a sua egrégora quem se aproxima e quem vai trazer o direcionamento. Então, se vai ser um trabalho com pleiadiano, arcturiano, siriano, olha, a gente não sabe, a gente descobre na hora. Porém, contudo, todavia, entretanto, essas 3 raças que eu citei, por exemplo, arcturiano, siriano e pleiadiano, são coletivos confederados. Se a gente expandir para o macrocosmo estelar, Sirius é um sol, é uma estrela dentro do setor estelar da constelação do Cão Maior. Então, o setor estelar. Esse pessoal já é unido, né? Pense na ONU, que tem a ONU dos países aqui na Terra. Imagina isso só que daquele setor. O pessoal da ONU, tá uma analogia aqui, da ONU da constelação do Cão Maior. Tem essa bancada, tá? Isso é um coletivo. Aí tem esse mesmo coletivo de Arcturus, tem esse mesmo coletivo nas Pleiades, que são agrupamentos tão grandes quanto Sirius. Agora imagina que esses grupos, que são gigantes por si só, interagem entre si, que é o que nós chamamos da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, que é um coletivo de consciências que faz um mega intercâmbio em todas as áreas que você imagina. Espiritual, cultural, tudo que você possa imaginar. É muito avançado. Mas por quê? Porque eles são mais antigos, são nossos irmãos mais velhos. Porque linearmente falando, a Terra é muito recente. Mas, trazendo esse gancho, tudo é conectado. Então eu sei que quem eu vou encontrar ali tem uma conexão confederada, tem algum ajuste, tem alguma conexão com a minha alma. Eu não entro em contato com nenhum ser que não tenha ressonância. Por quê? O universo é vibração, é frequência. Você, como radiestesista, pode falar muito melhor do que eu disso. Então eu sei que quem vai estar na minha frente é alguém que eu tenho ressonância para falar, seja a luz ou seja a sombra. Então eu confio. Tá? Então esse é o primeiro ponto, já unindo com o segundo. E o terceiro, quanto ao nosso serviço coletivo, que a gente tem a nossa jornada despertar da consciência, que é um processo que a gente foi sendo intuído e foi montando, unindo os nossos dons.
onde a gente faz uma jornada, então, no momento está disponível no Hotmart, por Importante exemplo. falar, não é um curso, são não é um canalizações que a pessoa recebe e tem um acompanhamento. A gente faz um encontro a cada 1 ou 2 meses para poder tirar dúvidas das pessoas em relação àquilo que elas receberam e avaliar como está o processo delas, né? Fazer um acompanhamento de alguma forma com essas pessoas. Por isso, jornada. Tipo, o processo é em etapas. Primeiro é um registro comigo, onde é a faxina. Né? Porque meu eu superior, o comandante Shankar, ele é um comandante estelar de hierarquia bem alta lá. Então eu tenho acesso, quando me conecto com ele, ao dado de uma série de pessoas. Então quando eu entro no campo, o eu superior da pessoa superalma é direcionada para canalizar esse tipo de informação. Então é um registro que vem informação da origem da superalma da pessoa, da consciência. Às vezes vem o planeta, vem o que é pertinente para a pessoa no processo de cura dela. O que ela precisa saber para melhorar. A história do Fora superior, o isso. trabalho que faz, Qual o como que papel, atua com a pessoa. se é ligado a esses coletivos ou não, qual comando pertence, o que faz, deixa de fazer. É um processo muito artesanal. O registro vai durar mais ou menos o quê? 1 hora por aí. Mas eu fico umas 3, 4 horas no registro. Então a primeira parte é essa comigo. Segunda, depois vem com o João, com a canalização geométrica, onde ele vai canalizar literalmente uma geometria quantificada com a energia do superior da superalma da pessoa, para quando ela olhar, ter essa ressonância no campo e por dentro expandir. Depois vem São lá níveis de atuação diferentes. que ela pode né? falar da pintura, da canalização mediúnica e da Porque quando mensagem que ela traz quando a também. gente fala de pintura mediúnica, É um muitas vezes processo as coletivo. pessoas associam a imagem, como se fosse uma ilustração daquilo que está sendo visto. E pintura mediúnica não é isso. Não é sobre forma. Não é o que está ali no papel. É um quadro A pintura de luz. mediúnica é uma ancoragem de energia. Aquilo lá ressoa num campo inteiro de um ambiente da tua casa. Imagina, você tem uma drusa de ametista na sala da tua casa. Aquilo ali está pegando um raio de ação. É a mesma coisa da pintura. E a pintura, ela tem um processo de canalização escrita, ela tem uma mensagem que é enviada para a pessoa junto com a pintura. A pessoa recebe essa pintura física na casa dela. Eu não faço nada digital. E já me perguntaram, mas por que você não trabalha com desenho digital, com mesa digitalizadora? Porque não seria eu. Eu faço à mão, Você faz eu à tenho mão. que sentir na minha mão, o pincel Ela e o lápis na minha mão. tipo, Se não muito for tempo, assim, sabe? eu não faço. Porque essa sou eu. Existem outras pessoas que trabalham com pintura digital e são pinturas belíssimas, com energias maravilhosas. Mas eu faço a pintura física. E às vezes as pessoas perguntam, mas não tem como eu ter só a pintura? Não. Do eu superior? Não. É uma coisa Tem que completa. passar Entendeu? por nós, e não só É por uma nós. ancoragem. O Rafa também faz uma mentoria, tem uma palestra que ele dá, porque o Rafa, ele faz a conexão entre aquilo que a gente está trazendo do espiritual e do energético para o físico. Ele traz esse olhar e essa atenção para o cuidado com o corpo físico. E se não tiver isso, não funciona. Tem que andar dos dois lados. Porque o que acontece? Eu tenho alguns mentores que eu possuo mais afinidade, os Joãos dele, o Mauros dele e o Rafa também. Mas, por exemplo, quem trabalha mais com os aquáticos? O João. Isso impede que um aquático apareça num trabalho que eu estou fazendo para uma pessoa? Não. Já cansei de ver água em registro e em atendimento que eu faço, né? O Zogart Eu posso dar um exemplo entrão. pessoal sobre isso. Aproveitar que a voz da consciência está ouvindo, eu sei que o Zogart está ouvindo também, Estamos ouvindo aqui. porque Aí a voz fica... da consciência. Tem uns registros que do nada, o Zogart, ele entra, ele aparece e ele fala, deixa eu falar. Eu, tá bom. Aí quando eu vejo, tipo, meu laríngeo não é adaptado que nem o do João. Eu não, tipo, o Mauro não foi adaptado para fazer canto delfinoide que nem o João. Mas acontece às vezes, tá? O João me dá dica Que a depois. pessoa precisa, porque né? é fluxo. Porque Sabe, assim, acontece, por muito exemplo, o doido. Mauro tem mais conexão com os sirianos em geral, mesmo né? que eu não queira, Porque os ele felinos são tem, tudo tem meu vários além dos Meu felinos. superior. Eu tenho essa conexão com os felinos, Verdade. sim, mas eu também tenho muita conexão com os arcturianos e com os intraterranos. Tanto é que o CIR, que é o Sistema Integrado de Resgate, que é um sistema canalizado, ninguém me trouxe isso. O mentor chegou pra mim e falou, faz, E tudo é toma. interligado. Por exemplo, aquele fractal que eu te mostrei da pintura, o Igzin, que é um fractal meu que é um antídeo. O Igzin é nativo de Orion, mas ele atua no comando Ashtar, que é uma jurisdição das Pleiades. E ele também faz parte da egrégora do CIR, que é um coletivo... São mais de 17 linhagens que trabalham junto com os intraterranos. Então depende que é daquilo que a pessoa majoritário precisa. daqui da Terra. E né? aí eles Então, acessam É a- interessante isso, né, cara? Que você vê que tá tudo... Sim. Mas até interligado. eu entendi, né? É como se fosse uma empresa com outras empresas terceirizadas
que quando alguém precisa, subcolando, subcategorias. eu ligo lá pro outro e falo, olha, a gente não tem esse material, é a coisa que você tem, você pode trazer aqui ou atender aqui a pessoa aqui pra gente? Aí ele vem e faz o serviço que a pessoa tá precisando. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa precisa de um atendimento que tenha os aquáticos, mas ela não precisa de uma energia de destruição, no sentido de quebrar crença ou alguma coisa que precisa ser deixada para trás. Ela precisa de uma energia de harmonização, de transmutação. Ela vem para mim, ela não vai para o João. E aí o Zogart aparece no meio do meu atendimento, porque precisa da água, mas é a minha energia que tem que conduzir. A gente fala muito dos nossos raios de essência e daquilo que a gente trabalha, né? O Mauro, ele vem muito mais pro raio verde e a questão também da conexão com o raio azul. Para mim é mais o raio violeta e vem também um pouco ali do amarelo dourado, do rosa. Pro João é mais raio azul, é um raio violeta também, mas ele é um violeta, é um azul meio violeta, né? Ele trabalha com encerramento de ciclos, o João trabalha com encerramento de ciclos, o Mauro trabalha com início de ciclos e eu trabalho com harmonização de ciclos. Depende daquilo que a pessoa precisa. A gente diz que, por exemplo, os atendimentos que a gente faz, uma leitura de registro acástico, não existe diferença de valor de um atendimento que eu faço pro do João, pro do Mauro. Porque não é uma questão de valor. É uma questão da pessoa sentir qual energia ela precisa naquele momento. Então não tem distinção entre nós. Para qualquer um que ela for, é a energia que ela precisa. Sim. Independente de quem tiver ali direcionando, vai ser o que a pessoa está precisando. Sim. E pegando essa energia que a Lari trouxe, né? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Porque a ordem primeiro o registro comigo, depois a geometria do João, que ela falou da minha energia de início e dele de finalizar. Pegando essa analogia, né? Quando eu trago o registro, ele é um início. Por quê? Porque é o início da jornada de um despertar. Essas informações elas vão ficar em reverberação e vai descendo aos poucos. E você vai se reconhecendo. Não como ser externo. Por exemplo, eu, Mauro, por mais que meu superior seja um leoniano, um leãozão lá de Avion, eu me reconheço como a consciência dele. Não é a forma, não é porque eu não tô leão aqui que eu deixo de ter, né? Meu cabelo me ajuda, esse aqui tá aqui na matéria do meu jeito, da minha forma. Então, é um movimento de início. Aí quando o João ele traz a geometria, de fato, é um movimento de que alinhamento no campo. Vai finalizar, vai fechar ciclo, porque vai blindar o campo e proteger e conectar a pessoa a si mesma. Quando a Lari traz a pintura, ancorando essa luz e a mensagem, porque vem uma mensagem pessoal para a pessoa do superior pelo canal dela, é uma harmonização, é um processo de equilíbrio. E você falou, eu veio de falar isso que é interessante sobre você ver os tipos pontos. de canalização. A gente também está descobrindo cada vez mais coisas. São várias coisas, porque nós temos a visualização na tela mental, às vezes vem uma percepção, uma sensação extrafísica, não é sempre, mas vem também de ver ou sentir alguma coisa. Quando eu estou fazendo uma pintura, eu sinto o superior com a mão no meu ombro, porque a energia está sendo passada, vem pelo cardíaco e vai para a mão, né? Tudo arrepiado. Então, processos assim, por exemplo, o registro ele é gravado, então a gente tem uma psicofonia. A gente tem uma psicografia quando faz uma canalização escrita. A diferença é que hoje a gente não precisa mais de uma caneta de pena. Sim. A gente usa um notebook para fazer isso. Fica muito mais fácil. Né? São processos diferentes, né? Por exemplo, quando eu estou canalizando uma tecnologia, eu abro um Word, chamo o mentor que está me passando aquilo e falo, vai. Vambora. E eu vou anotando as diretrizes, tudo que passa, e vou perguntando também, tá, isso aqui é pra fazer de que jeito? Ah, ok, assim, isso aqui, qual cor, qual energia, precisa de música, o que tem que fazer aqui? E a gente segue então, a risca. Tudo que vocês fazem é tudo canalizado. Tudo, tanto os três, né, tem mais um também. Nós temos bases de estudos, é óbvio, porque, por exemplo, para eu fazer um CIR, os mentores me recomendaram, você vai estudar sobre a linguagem do corpo da Cristina Caro, para você entender quais são os pontos que estão sendo trabalhados. Você está vendo, mas eu quero que você explique para a pessoa o que você está vendo e por que aquilo está sendo trabalhado. Sim. Eu preciso ter um estudo sobre cristaloterapia, porque a sala do CIR é baseada em cristal etérico. Eu tenho que saber que cristal que está ali. O que está trabalhando no campo da pessoa. Quais são os chakras que estão sendo focados aqui hoje, né? Então, existe todo um estudo por trás. Quando eu vou fazer um atendimento no CIR para uma pessoa, o áudio que vai para a pessoa tem, sei lá, 50 minutos, 40, 50 minutos. Mas, na verdade, eu estou 2 horas acessando o campo. Porque eu estou pausando o áudio, porque o mentor vira para mim e fala, leia sobre isso. Porque não dá para decorar tudo. É impossível, gente, não dá. Então, ele me dá a orientação, leia sobre isso. Aí eu vou lá, eu leio, aí ele me fala, olha, agora você entendeu por que está sendo trabalhado? Tá, entendi. Aí eu vou lá,
coloco o áudio de novo e explico, olha, tá trabalhando nesse setor por causa disso, disso, daquilo, e estão me repassando isso. Então, tem o fundo ali teórico, digamos assim, mas o mentor também traz a conexão com a vida da pessoa, o porquê que aquilo chegou naquele ponto. Entendi. Mas eu acho até também você falando isso, né, me baixou aqui também, até para que fique mais fácil de você passar, acredito eu, né, não sei se isso, né, realmente seria assim dessa forma, mas para que você passe para as pessoas aquilo que vocês estão fazendo com muito mais segurança e ter essa base teórica, entendeu? E até mesmo conhecimentos que a gente não teria e os nossos mentores teriam. E como é que ele vai falar para você sobre isso? Não, você precisa saber. Tem que estudar. Você tem que ter isso guardado aqui no nosso HD para que o mentor acesse e aí você consiga até explicar para a pessoa, falar, olha, eu estou usando essa pedra aqui porque sei lá, os meus mentores ou sei lá quem que está me pedindo isso por causa disso. Então assim, ele falou, a gente vai usar essa pedra e aí com o conhecimento que a gente estuda, você pode até mesmo ampliar para a pessoa, para que a pessoa também tenha mais consciência do que está sendo usado, por que está sendo usado. E até, por exemplo, às vezes a pessoa fala, o que é um orgonite, né? A pessoa não sabe. E aí você que é terapeuta sabe, estudou, e aí o teu mentor vem e fala assim, não, fala para ela usar um orgonite lá, tal cor, isso, aquilo. E você tem a capacidade de abrir a consciência da pessoa, que a pessoa pode ajudar outra pessoa com um orgonite, falando, vai lá na Larissa, que vai te dar as letras e tal. Vou te dar um exemplo bem prático, porque a intuição não é uma coisa que você desliga, né? Então, desde antes de eu trabalhar com espiritualidade, eu já tinha essa intuição, desde a época da iniciação científica e do mestrado. Então, pro meu mestrado, eu li mais ou menos 50 artigos, fora os livros. Eu lia muito, tinha que ler muito, e eu não lia só em português, porque história antiga, se você não souber outras línguas, você tá lascado. Então, eu tinha que estudar muito. E às vezes eu ia escrever algo, às vezes eu não lembrava exatamente do conteúdo, mas me vinha a exata referência de qual era o artigo, qual era o autor e onde que eu tinha que procurar. Então eu sabia onde estava. Entendi. E aí você acessava o conteúdo. Aí eu ia lá, falava, tá aqui o que eu preciso. Sensacional. Nada como as canalizações, né? Gente, vamos fazer assim. A gente já bateu um papão aqui com esses dois, tá incrível o nosso papo. Mas agora a gente vai fazer uma troca aqui, porque tem mais. Comando Shankar é grande, cheio de gente, eles vieram aqui para você. Então é o tempo de você se inscrever aqui, deixar o seu comentário se você está gostando ou não. Já vai, se você quiser tomar um suquinho, já tem sobremesa e vai ter um negócio incrível na sobremesa de hoje aqui. Já vai se preparando também. A gente vai fazer aquele corte rapidez. Só vamos trocar as cadeiras aqui e a gente já volta com mais um integrante do Comandante Shankar nessa live especial de hoje para vocês. Já trocamos as bolas aqui, já está aqui com a gente agora o João, né? Tava a Larissa aqui com a gente, vai continuar o Mauro e agora com o João, que é também do Comando Shankar. Então, grande João, o pessoal já te conhece aí, já deve te conhecer. Mas se você já quiser se apresentar também um pouquinho, porque né, o pessoal se apresentou, falar um pouquinho de você. E até aproveitando já para a gente aproveitar o nosso tempo, para aproveitar o nosso tempo, vamos ser redundantes na coisa. Perfeito, não, tá certinho. Vamos aproveitar que eu já vou te fazer uma pergunta para a gente já emendar aqui no tempo. Porque eu sei, até o pessoal já falou que você trabalha muito com as geometrias. Sim. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho disso pra gente. Então pode se apresentar e aí você já entra nesse papo das geometrias e aí a gente vai pra nossa sobremesa que vai ser especial hoje. Vamos embora com tudo. João, seja muito bem-vindo aqui. Prazer, meus queridos. Prazer, Bruno. Como é que você tá? Bom, antes de mais nada, deixa eu abrir a Pocanzinha aqui. Ótimo. Que eu sou do time da Pocanzinha. Né? O diabético do grupo não posso pegar muita jujuba. vai na mexeriquinha. Vou na mexeriquinha aqui que tá melhor. Bom, prazer. Eu sou o João Felipe. Né? O pessoal passou também aqui dados biográficos, né? Já trouxe 28 anos, então. Já falou tudo. Sou o peregrino do grupo. Até mesmo o meu perfil, comecei com o nome peregrino. João Peregrino Estelar. E realmente, tanto a minha consciência quanto a forma com que eu vivi a minha vida, né? Eu nasci em Porto Alegre, fui parar em Curitiba, vivi 22 anos em Curitiba, então toda a minha formação estudantil e depois acadêmica foi em Curitiba, eu sou zootecnista de formação, e de lá eu fui para Sorocaba, Belo Horizonte. E é onde você está hoje? E é onde eu estou hoje.
Então, realmente, na vida mesmo, aqui nessa encarnação, é o peregrino da mesma forma, o cigano do grupo. Tá rodando por aqui, por ali. Sempre estou fazendo Tá ali. hoje aqui em Vinhedo. Sempre, né? Basicamente a minha vida foi isso, né? Sempre tá pelas voltas, conhecendo, desenvolvendo. Então, eu passei por diferentes escolas e religiões, propriamente dito, e de cada uma delas tendo um aprendizado, tendo, digamos assim, uma forma de informação que hoje eu utilizo, que muitas vezes vem como uma referência. Então, eu já passei pela religião católica, pela evangélica. Então, principalmente na evangélica, que foi um aprendizado com leitura bíblica. E que são frases muito específicas que trazem informações que são necessárias. Que é o que muitas vezes vem durante um trabalho, um atendimento, uma live do comando mesmo, que a gente conversa. Mas que foi aquela, digamos assim, olha, não é isso que eu quero. Não está encaixando. Falta algo. Eu venho de uma cultura dentro de casa que a gente amava Arquivo X. Então a gente assistia todos os filmes. Toda a série do Arquivo X, a gente assistia todos os episódios. Ia na locadora, pegava o VHS do Arquivo X. Nossa, trazia tudo. pra assistir. Trazia para os 7 dias da semana Arquivo X. E ficava assistindo. Então eu gostava muito de ufologia, só que era mais da casuística. O que acontece, né? O que deixa de acontecer. E foi nesse, digamos assim, deixar a religião, falar, não estou mais me conectando, vou deixar um tempo, que eu me conectei de novo com a ufologia. E nesse processo foi entrar num grupo de ufologia integrativa. E aí que veio a parte espiritual e os processos de conexão. Então, desde o início dessa conexão, é que foi vindo informações. Os primeiros seres que se apresentaram foi durante uma meditação dentro desse grupo. E também o processo das geometrias, né? Então, esse é um dos principais, assim, questões. Eu, dentro do grupo hoje, a Lari também ela traz um pouco de geometria, que é a escrita draco-angélica, né, que a gente fala, que é uma linguagem mais antiga e estrutural, que a gente fala que seria a estrutural do universo, é uma estrutura antiga de canalização e comunicação. Eu, por outro lado, já vou trazer a geometria sagrada e a geometria siriana. E nessa composição de geometrias, trazer informações, direcionamentos, processos, aspectos. Porque muitas vezes a gente tem a noção ou a ideia de que canalizar é trazer uma mensagem, quer seja pela voz, quer seja a pintura do ser em si, ou até mesmo algo escrito. Só que existem diversas formas de você trazer informação. E algumas delas, elas não podem ser tratadas de uma forma mental. Em que sentido mental? Eu quero olhar a pintura de um mentor. Eu quero ver a cara dos Zogart que tem a cara de Delfinoide. Eu preciso ver isso. Isso também, muitas vezes, é uma forma mental de se conectar ao ser. Mas você não está se conectando à essência. Então, cada geometria que eu canalizo, trago ali nos processos, né, a minha arte ela é muito mais arte digital. Eu sou artista digital desde 2011. Então, sempre trabalhei com arte digital, mesa digitalizadora. E quando eu comecei a receber dessas geometrias, qual foi a explicação? Vocês estão na matéria de terceira dimensão. Vocês enxergam as coisas pelo todo que são as coisas. Então, digamos, você tem aqui a Pocan, né, que eu chamo de Pocan, né? Eu olho a estrutura inteira dela. Ah, tá aqui, é a Pocan. Para um ser de consciência mais elevada, Zogart, Shankar, Isamo, independente do nome do ser, ele vai olhar o ponto, ele vai olhar a linha, ele vai olhar a cor. E cada uma dessas estruturas é que traz a informação. Do completo. Exato. Então, quando alguém fala assim, eu ativei uma geometria, eu olhei para ela, eu utilizei um gráfico radiestésico, você não está só ativando aquela imagem em 2D que está ali. Mais profundo. Tem várias... Ele tem várias nuances. Tanto que você, se você pegar o cubo de Metatron, você olha para a estrutura do cubo de Metatron, você já fala que ele é um cubo. É. Tipo, nossa, cara, mas o formato que ele tem... Porque você vê no 2D ali, Porque né? você está vendo no 2D. Quando você gira ele em 3D, ele Aí- forma o cubo. Aí dá a profundidade. Isso. É. Mas, então, a nossa visão, ela vai para o 2D.
ela chega até aqui. Para um mentor, ele vai olhar a curva que está no canto da geometria e falar, ali eu tenho a informação que eu preciso. Ele está vendo esse além que a gente não Exatamente. veria no... Né? Então, por exemplo, um gráfico radiestésico que está vindo te falar aqui, a gente vê o formato e a definição dele, ou intenção. A intenção desse gráfico é esta, porque essa composição geométrica permite o seu inconsciente do campo da pessoa ativar esse pacote de informações. Olha que legal, João. Isso que você falou, eu vou te confirmar. Porque muitas vezes que eu estou atendendo, e não é sempre que acontece isso. Normalmente assim, eu tô com fome. Se eu tiver com muita fome e estiver trabalhando, e aí, sabe aquela sensação de que você está meio Tontura. mais para lá do que para cá? Sim, sim. E a hora que eu monto um gráfico para uma pessoa, eu vejo vários gráficos. É exatamente isso. Eu vejo, aí tem o gráfico do meio, aparecem gráficos do lado e eles não aparecem em 2D. Eu consigo ver pelo menos eu vejo a altura do gráfico. E aparece dos dois lados e em cima e embaixo. E é uma coisa muito rápida, assim, não é uma coisa que fica ali aparecendo. Não, é uma coisa que eu viro, eu falo, nossa, eu vi o gráfico em várias dimensões. Mas você quer saber por causa disso? Tipo, é muito rápido. É a oscilação da tua onda cerebral. É do beta pro alfa, pro delta, pro teta. Você vai fazendo esses saltos. É como se a tua mente se frequencializasse, aí você consegue ver um quadro maior, um vislumbre, e depois fecha. Isso, é exatamente Perfeito. isso. É exatamente isso. E aí nisso a gente pega essa informação, que é o que a pessoa está precisando e... Que é o que vai para o campo da pessoa. Então, uma geometria, quando eu canalizo ela, tem uma intenção. Essa geometria, ela vai trazer o registro acástico da pessoa nos termos daquela informação a ser tratada. Então, digamos que seja para prosperidade, já que a gente falou de prosperidade. Essa geometria, ela vai estar tratando em função do registro acástico da pessoa. Porque eu estou canalizando para ela. É das questões dela. Então, à medida que ela ativa, é como se fossem ativadas camadas subsequentes daquela questão. Que é aquela famosa frase que o pessoal, quando ele começa a entrar na espiritualidade, que é normal, isso é normal, pessoal, tá? Entrei na espiritualidade, comecei a fazer os movimentos espirituais. Cara, parece que minha vida está dando para trás. Meu Deus do céu, tá difícil e não sei o quê. Gente, não tem como um vaso que já está cheio receber material novo. Você tem que tirar o que estava ali dentro para poder trazer algo novo. Então, quando a gente começa a falar prosperidade, relacionamento social, trabalho, abundância, que é diferente em termos de prosperidade. A energia da abundância, ela é a base para o movimento de prosperidade. Então, às vezes a pessoa, eu só quero focar na prosperidade. Tá, mas você ainda não notou que sua vida é abundante. É a base da vida, né, cara? Exato. Começa com o sol, Exato. que os indígenas trazem também. Porque quando você olha, por exemplo, vamos trazer um exemplo bobo. Eu tomei café da manhã hoje. Tinha pão, tinha o café com leite. Eu sou abundante porque eu tenho esse alimento. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem. Eu sou abundante. Eu sou abundante porque eu tenho um banheiro para ir. Sim. A pessoa poderia estar tomando só o café preto. Exato. Sem pão, sem leite, sem nada. Então, essa é uma das questões que a gente tem como coletivo que tem de ser percebido. Perfeito. Hoje a gente traz uma ideia de que a nossa vida ela é escassa. Como a gente está vivendo uma vida escassa se nesse planeta tem tudo? Você tem plantas, você tem animais. Independente, sou vegano, tudo bem. Isso não é o mérito da questão. Mesmo assim tem tudo. Você tem tudo o que é necessário. Foi ensinado um processo de escassez. Perfeito. Sim. Ou tanto esse processo de escassez, como alguém que vai me salvar deste processo. Então, uma das coisas, estava ali sentadinho como voz da consciência, escondido. A consciência veio com tudo. A consciência chegou aqui, ó. Chegou chegando. Chegou na força aqui, brincando com o termo de ayahuasca, né? Chegou na força de uma vez. Mas o ponto principal é que a gente tem que parar de ter um observador ou olhar para fora.
esperando que alguém vá nos salvar, ou que vai ser o cara que vai resolver nossos problemas. A gente não pode ver, e isso que eles pediram para repassar aqui, sirianos, arcturianos, pleiadianos, andromedianos, dragões, draconianos, reptilianos. Para de olhar a casca externa. Como assim? Para de olhar a casca. Porque vai ter gente azul, vai ter gente escamoso, vai ter o delfinoide, vai ter de tudo quanto é forma. Mas o que você tem que observar é a consciência. Eles são tão humanos quanto nós somos. E o que eles vêm trazendo, e isso é uma das coisas que nós trazemos no comando, é a capacidade de vocês perceberem que vocês já são suficientes em termos de uma consciência. É deixar essa ideia de que eu não consigo me desenvolver acima. Eu não consigo ser melhor. Eu preciso de um salvador externo. Eu preciso que Jesus venha na nuvem e me resgate. Mas era isso até que eu ia te falar, porque agora trocou. Uhum. Porque antes era Jesus. Que todo mundo ficava, Jesus vai vir. Isso. Mas e agora tá meio essa... Porque como tem se falado muito sobre raças alienígenas, siriano, pleiadiano, e agora as pessoas estão colocando lá nesses seres, falando assim, o ser de Sírios vai vir me salvar. Então eu vou ficar aqui na desgraça, vou me largar minha vida e o leão vai vir me buscar aqui. Né? Mas as pessoas têm isso, né? Porque trocaram Jesus, né? Até mesmo porque tem sido derrubada nessas narrativas de igreja e tudo mais. E agora, isso prova pra gente que o ser humano sempre precisa de ter um cabo guia ou alguém que dê a mão e de ter essa coisa da esperança, de olha, vai vir me salvar porque prometeu. E agora meio que parece que trocou, que as pessoas estão jogando toda essa expectativa de salvação em cima desses seres alienígenas e pleiadianos. E a gente até expande isso, né? Porque você pode colocar essa ideia tanto para um siriano, para um pleiadiano, você pode colocar essa ideia para quem usa ayahuasca, para quem usa rapé. Sim. Isso é algo que foi ensinado, e se mantém esse ensinamento, algo ou alguém vai me salvar da situação ao qual eu me coloquei. É aquela famosa frase que é assim, a culpa é minha? Então eu vou deixar ela pra você. Tom, é sua agora. Não, mas a culpa é tua. Não, mas eu. A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. O problema é meu, mas eu coloco em alguém que vai me ajudar. E esse é o ponto principal. O comando Shankar, ele não vem para falar assim, filho, vou te salvar daqui deste planeta, estou te levando para Sírios. Não existe isso. Até porque a vibração vai te acompanhar. A vibração, o processo, a dor do aprendizado vai lhe acompanhar, independente, aonde você for. É aquela situação, eu quero sair do trabalho em que eu estou hoje, não tá bom. Você honrou? Teve ética e teve moral com respeito a este trabalho? Porque se você não teve isso e não resolveu as suas questões ali, você vai no próximo trabalho, tem o mesmo processo. Vai vivenciar tudo de novo. Exato. Forma, A gente... diferente, mas é a mesma coisa. Isso. A gente estava falando de geometrias, né? Quando você toma ayahuasca, a gente vê muita questão de fractal. Fractais coloridos que vão se movendo e vai expandindo e continua aquilo ali, é quase infinito. E a gente olha de um outro ponto de vista que fractal é quase como se fosse a digital de Deus, ou a digital, a linguagem básica do universo. Tá, mas no que isso se aplica? Aqui a gente não está falando fractal em termos assim, esse é um pedaço desse, porque isso não existe. Mas a ideia de quebrado. Autossimilaridade dentro da matemática é o que vai trazer a nossa definição de fractal, que é algo que você pode estar em uma escala X e expandir. E quando você expande, mantém o mesmo processo, mantém a mesma coisa, independente da escala. Tipo a frequência de Fibonacci, né? Esse é um bom exemplo, está em tudo. É um bom exemplo. E o que isso aplica? Mas o que isso tem a ver com o trabalho que você estava falando? Se a linguagem básica do universo ela é um fractal, e que, independente de eu abrir a escala, ela vai se manter, se eu não resolvo um processo com respeito à questão do trabalho aqui, ele vai se repetir em outra escala, Sim. e em outra escala. Continua ali. E continua existindo. Então você tem que ir direto na raiz do padrão.
Não vai existir Shankar chegar aqui e falar, vou te salvar. Resolver sua vida. Não vai existir Eu isso. estou vivendo o caminho para encontrar isso em mim. Ashtar Sheran não vai fazer isso. Akira não vai fazer isso. Desculpa cortar, porque a gente tem que falar isso. Nenhum ser externo vai resolver os problemas que você cocriou. Você é um Deus. Isso é autorresponsabilidade. Você é um Deus co-criador. A gente entrou numa onda no mundo espiritual de falar, né? Ah, eu sou a fonte, eu sou o Deus co-criador. Então pega a responsabilidade. Mas é isso que as pessoas não querem. Exato. A pessoa quer ser o Deus, quer ser o co-criador, mas na hora de responsabilizar, porque se eu criei uma coisa errada, não, a culpa é tua. A minha culpa. Não, foi, lá é minha. foi lá porque eu aprendi com o comando Shankar, então a culpa Exato. é deles. Exato. É sobre essa questão que tem Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Exato. Isso sempre foi com a gente. E o pessoal sempre repassou. Exato. Falar que é Deus, pô, é verdade. Mas... E a responsa de ser Deus? Traz isso pra quem você é, cara. A vida é tua, entende? O movimento é teu. Acho que é uma boa referência para a ideia dessa questão, né? Eu sou Deus. É assistir aquele filme que é o Todo-Poderoso 1. Sim. Clássico. Que o menino recebe os poderes de Deus. Cara, eu vou fazer a lua ficar gigantesca. E as marés que destroem todo o restante. Não é responsabilidade minha. Pessoal, puxei. Caraca, você falou isso, veio um insight aqui pra falar. Quando você se autorresponsabiliza pelo seu próprio processo, você tá falando pra câmera, você muda o quantum, você muda o campo vibracional, porque a tua atitude mudou. E isso vai impactar a vida de todo mundo. Por exemplo, se eu tivesse uma briga com o João agora, mas eu tô consciente no meu coração, entendi o porquê do conflito. Foi uma situação boba, tudo bem. Eu errei, posso assumir isso dentro de mim. Vou evitar uma briga. Essa briga poderia evitar quebrar aquele lugar. Ele poderia chamar a polícia, poderia virar todo um... Sim. Porque se a gente for entrando nessa energia, o caos se multiplica. Cara, foi Até a polícia entrou na coisa. Porque se for isso, veio um raio na minha cabeça e veio a criatividade para trazer esse exemplo criativo. Porque isso é usar a fonte, isso é ser responsável como energia. Exato. Se eu crio, eu vou usar dessa forma para trazer um exemplo, para trazer consciência. Estou aqui para isso, para ajudar no caminho. Porque eu também aprendo no caminho. E assim, até Jesus ensinou pra gente. Até para complementar, caminho. Você pode ter cristais, florais, gráficos radiestésicos, ferramentas de todos os tipos, ayahuasca, rapé, você pode ter. Nenhum deles cura. Meu Deus, como assim não cura? Não cura. Eles não fazem esse processo. É você tomando consciência das tuas questões, porque a verdadeira cura é uma tomada de consciência. É quando você toma essa consciência e percebe o padrão que você está realizando no teu dia a dia, que você modifica ele. Sim. A minha questão de abundância ou a minha questão de prosperidade. Porque é horrível, porque não sei o que, não sei o que. Beleza. Quantas vezes por dia você reclama? Nossa, muito. Quantas vezes por dia você se coloca para baixo? Que às vezes o teu problema não é prosperidade. É você mesmo dizendo que você não pode. Sim, isso. Se boicotando. Então, o processo da cura, que fique muito claro isso, não é a ferramenta A, B, C ou D, não é o cristal A, B, C ou D, é a tua tomada de consciência com respeito àquilo que foi trazido. Isso. Se eu estou me permitindo utilizar uma ametista para um processo de transmutação, que eu permita ser transmutado. Mas se eu ficar só agarrado, digamos que isso aqui fosse o meu problema, eu vou ficar aqui, vou ficar segurando ele. Tá pegando fogo de transmutação. Não tem problema. Ele é tão bonito, olha. Normalmente que as pessoas falam, né? Porque a pessoa é Deus. Inconsciente, ela sabe que pode ter eternidade que for. Exato. É divino. Mas tem até muitas pessoas que falam assim, o meu problema, a minha doença, é meu. O meu corpo. Eu falo, gente, mas você tomou pra você o problema? E as pessoas acabam nem tendo consciência disso. Olha, gente, sensacional. Deixa eu ver como é que a gente tá de tempo aqui pra gente ir pra nossa sobremesa. A gente tem 20 minutão pra fazer a nossa sobremesa aqui. O João trouxe um negócio especial pra gente que nunca aconteceu aqui. Já aconteceu de outras formas, né? Existem outras formas de acontecer isso que vai acontecer agora aqui. Mas desse formato é a primeira vez que a gente vai ter aqui no nosso programa. Vamos até tirar as facas daqui pra não falar negócio de polícia, faca e tudo mais. Já super surpresa.
Vamos se preparar, já vai se conectando, a gente vai ter um processo de canalização agora aqui na Nutriluz. Vai ser a nossa sobremesa com o João, ele já está se preparando aqui. Na hora que ele estiver pronto, a gente manda a bala. Saudações, queridos. Saudações. Creio que essa seja uma das minhas primeiras vezes em uma comunicação mais direta. Com todos. Com aqueles que estão aqui presentes. E também com aqueles que ouvirão da mensagem. Não importa como eu me apresente em termos de um nome, ou quem eu sou. Não se apeguem a isso. Conheçam o fato de que eu sou um irmão de consciência. Ou melhor, eu sou você. De uma outra forma. Apenas comunicando. Mas não deixe de ser filho da mesma fonte. Filho da mesma deusa. Contudo, para méritos daqueles que vão se questionar, meu nome é Uzi. Isso já é o suficiente para saber. Hoje eu venho com o propósito de lembrá-los do feminino sagrado, da energia da deusa. Quem é a deusa? Ora, a companheira da fonte. A companheira de Mika. Aquela que traz a sustentação e o amor para o processo da criação. Se torna um marco aqui e agora, neste nível de realidade, que vocês tomem a consciência de que não há apenas a energia masculina como fonte, mas há também o feminino, que foi deturpado, que foi escondido, mas que retorna ao planeta como um todo. Nestes últimos dias, vocês passaram por processos e ativações de energia solar. Vocês receberam estas atualizações. Sentiram dores de cabeça, fadiga. Outros sentiram como se as energias estivessem no máximo. Todos aspectos das atualizações e dos movimentos vindouros, que serão literalmente estruturados no planeta agora. Muitos de vocês perguntaram de nossas mensagens. Suas mensagens são genéricas. Não trazem um direcionamento. Ora, como podemos trazer um direcionamento para alguém que ainda não reconhece sua própria consciência? Como podemos trazer uma informação mais aprofundada se vocês não se nem reconhecem como deuses? Nem reconhecem a sua responsabilidade por tudo aquilo que ocorreu neste planeta? Posto que não foram os irmãos estelares que realizaram os atos destrutivos com respeito a esta mãe planetária. Ou foi? Não. Foi a humanidade com as suas escolhas, mas que muitas vezes não querem assumir uma responsabilidade. Vocês agora estão em um marco temporal de grandes revelações e modificações estruturais planetárias. Os próximos 2 meses serão de finalização, serão de reorganização
e de ocorrências diretas na matéria? Ou acharam que o furacão que se apresentou, ou os tornados que ocorreram em vosso território, foram meros ou meras ocorrências naturais? São as mudanças geofísicas prometidas há tanto tempo. Percebem que não poderíamos fazer uma movimentação mais específica, mais profunda, pois assustaríamos a grande massa de consciências? Parem de acreditar em ideias simples de que desceremos com nossas naves. Neste momento, não. A consciência de vocês não está preparada. Não digo aqui aqueles que começaram um processo de lembrança. Vocês já estão no meio do caminho. Se vissem a mim como o ser que eu sou, ainda teriam medo. Outros teriam preconceito. E é por isso que ainda não nos apresentamos diretamente, mas contatamos muitos daqueles que buscam lembrar quem são. Ah, sou um siriano? Sou um arquituriano? Sou um pleiadiano? Não. Você é um com a fonte. É quem vocês são. Não membro de apenas um grupamento. Vocês são a fonte. Vocês são um coletivo de consciências que se estabeleceu aqui para resolver as questões das guerras de Orion, de Lyra, de Sirius, das Pleiades, de Alpha Draconis, de Andrômeda. Vocês se estabeleceram neste planeta para auxiliar as consciências que nasceriam aqui a conhecerem o cosmos. Vocês se estabeleceram aqui para ajudar a limpar o jugo daqueles que estavam distantes da consciência fonte mãe, pai, os arcontes e os reptilianos, que são irmãos da fonte também. Fizeram o papel deles e agora será ressignificado os movimentos. Chega de crenças. Não se limitem. Observem como a natureza já os chama a ver as verdades. Não entrem em um direcionamento. Este político é o certo, o outro é errado. Aquele é o certo e o outro é errado. Nenhum deles ficará para contar a história do que ocorrerá dos próximos 2 anos. Eles não serão regências de nenhum gênero ou tipo. Ele já está ocorrendo. Mudanças culturais, sociais, já estão ocorrendo. Posto que, quando julga alguém, julga a si mesmo. Ainda não perceberam isto? Quando apontam ao outro, apontam a si mesmos 3 dedos. Tomem cuidado, que aquele que julgar será julgado. Aquele que apontar será apontado. Agora, queridos, 2026 é o ano das verdades. É o ano em que muitas das coisas que estavam no escuro se fazem a plenas vistas. Não vão mais resistir a essas movimentações. Não haverá como. Posto que 2026 é um ano de inícios. Todos os nossos grupamentos, irmãos estelares, não estão aqui para resolver os seus problemas, mas para dar uma mão de apoio. Apontar uma possibilidade de caminho. Existem diversos cientistas, pesquisadores, mestres, recebendo tecnologias tal como você recebeu, filho. Recebendo informações de novas tecnologias a serem implementadas, mas é vocês em terra que vão colocar elas em plena funcionalidade. Vocês, em 2026, verão coisas que ainda não viram.
Guerras e rumores de guerras que ainda não tinham percebido. Sombra e luz, de uma forma muito nítida. Percebendo aquilo que é verdade ou ficção. Mas precisarão fazer algo que é muito simples: abrir os olhos, abrir os ouvidos. Ouçam mais e vejam mais. Vocês têm apenas uma boca, falem menos. Tem 2 ouvidos e 2 olhos. Ouçam e vejam mais. Nós estamos aqui canalizando? Sim, porque este é um mecanismo que nos permite transmitir informações para vocês na matéria, mas normalmente não conversamos pela voz. Nós transmitimos pela mente. Nossas comunicações são telepáticas, porque não temos nada a esconder uns dos outros. E este será o maior aprendizado de vós. Ao finalizar daquilo que vocês definem como novembro, a verdade se estabelecerá na matéria, do micro para o macro. Portanto, olhem bem aquilo que vocês escondem dos outros e de si mesmos, pois até isto será colocado para fora. Aqueles que ainda estão em um caminho de despertar, não se desesperem com as movimentações. Nós estamos dando apoio. Não se desesperem com o que ocorrer. Nós estamos dando apoio. Não tenham medo. Apenas tenham fé e coragem para estabelecer esse novo reino que é a Nova Atlântida, a terceira Atlântida. Se pudéssemos lhes dar, neste momento, uma breve visão do todo, vocês poderiam enxergar como é a nova Terra. É uma Terra em que se coopera entre as consciências. E aqui não apenas entre os humanos. Tirem esse ego de apenas o humano. Os animais, as plantas, os minerais, os fungos. Todos os seres vibram a verdade e a consciência. E vocês serão colocados à prova isto. Vocês vão ver isto. Posto que todos estão fazendo do seu salto. Não se desesperem com as mudanças geopolíticas. Serão necessárias. Não se coloquem em assombro por coisa alguma. Mas confiem em vossos corações, que é o que lhes trará a energia plena de tudo o que vocês precisarem. Eu sou Uzi, uma consciência irmã de vós. E eu falo aqui em nome dos diferentes coletivos de consciências que estão estabelecidos neste espaço. Também falo em nome de vossas egrégoras. Também falo em nome de vossas consciências. Irmãos, vamos despertar. Que o sol da fonte renasça em cada um de nós. O Reion. Gratidão, queridos. Gratidão. Se quiserem fazer. Olha, o tempo já deu uma estourada braba. Eu acho que se você quiser deixar mais alguma mensagem rápida para o pessoal, e mais do que essa mensagem que já foi incrível, sensacional, né? Acho que até a gente já poderia finalizar, tá sensacional. Perfeito. Mas queridos. fique à vontade. A gratidão é nossa em comunicar. Ele é tão gostoso de tocar, cara. Eu tô sentindo a pena dele. Está se aproveitando do campo. Eu tô mesmo. Não tô escondendo, não. Até mais, queridos. Até. Eu vou aproveitar até o final. Tem energia.
Gente, sensacional. A gente teve que fazer uma pausa, um corte aqui, porque a câmera não aguentou muito bem. Estamos gravando com o celular para a gente fechar nossa live de hoje, que foi incrível, sensacional. Com essa sobremesa mais incrível ainda. Teve um cortezinho aí, vocês viram, a gente mudou a imagem e tudo mais, mas, gente, acontece, né? Vocês sabem como é que é a gravação ao vivo. Então eu quero agradecer de coração ao Comando Shankar, a todos vocês, pela presença de vocês, pelas mensagens de vocês. Foi incrível. Gente, o Jabá, eu vou deixar aqui o contato deles, tá aqui na descrição do vídeo para você conseguir contactar o Comando Shankar com a maior facilidade do mundo. Muito obrigado mais uma vez. Se vocês quiserem dar um tchau pro pessoal, Gratidão, fiquem à vontade. Gratidão a todo mundo Gratidão, que assistiu. queridos. E é isso, meu povo lindo, maravilhoso. É claro que a gente se vê na próxima aqui na Nutriluz. Eu ia falar Aurículo Digital, não sei porquê. Tô com a página da Aurículo Digital na cabeça. E aqui é o nosso podcast Nutriluz. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo, pessoal. Nos vemos na live. Tchau, Oi. pessoal. Beijo.